Disse o Sr. Vice-Presidente há pouco que havia previsivelmente uma unanimidade na votação deste diploma do Governo e posso garantir que o Bloco de Esquerda contribuirá com o seu voto para essa unanimidade. Contudo, este processo tem uma história e, usando uma expressão há pouco dita pelo Sr. Deputado José Sambente, a história é lamentável. E eu faço questão de a trazer, em breves pinceladas, à nossa memória. Nós temos um Partido Socialista que, pela voz do seu líder parlamentar, o deputado Berto Messias, diz que o confisco do 13º e do 14º mês, um bocadinho através do imposto no ano de 2011, bastante no ano de 2012, disse, está escrito, toda a gente ouviu e viu, dizia o líder parlamentar, e bem, que este confisco era uma estupidez económica. A expressão é do Sr. Deputado, reconheceu-la, não é minha. Uma estupidez do ponto de vista económico. E o Bloco de Esquerda diz, o deputado Berto Messias tem toda a razão. É uma estupidez do ponto de vista económico, seja ela executada no continente, na Madeira ou nos Açores. Bom, mas depois do líder parlamentar do Partido Socialista dizer que isto era uma estupidez económica, nós chegámos ao orçamento para 2012, ao orçamento regional para 2012. E o que é que acontece? Acontece que o Governo Regional não paga o subsídio de férias nem o subsídio de Natal na região. E diz o Sr. Vice-Presidente, disse-o também mais do que uma vez, disse-o publicamente, nós até tivemos que alterar o orçamento regional depois de sabermos que não tínhamos que pagar o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Porque dinheiro nós tínhamos, disse o Sr. Vice-Presidente. Tanto que tínhamos que até estava inscrito no orçamento e depois nós tivemos que o tirar de lá. Ao mesmo tempo, à pergunta do Bloco de Esquerda, mas então se têm dinheiro, por que é que não pagam o subsídio de férias e de Natal na região no ano de 2012? É porque o Ministro Vítor Gaspar não deixa? É porque a República não deixa? Ou é porque o Governo Regional não quer? A verdade é que nunca obtivemos uma resposta clara da parte do Sr. Vice-Presidente, nem nesta Assembleia, nem nos debates públicos em que estivemos, nem noutra circunstância qualquer, a esta pergunta. Ficou sempre por responder. Porquê é que não paga? Mas a posição do líder parlamentar do Partido Socialista, o deputado Berto Messias, deve-se manter. E nós concordamos com ela e é para manter. Mas agora fazemos uma pergunta. Porquê é que uma decisão é estúpida para um governo e não é estúpida para outro? Ou dito de outra maneira, a estupidez do ponto de vista económico cometida pelo Governo da República é igualzinha à estupidez do ponto de vista económico cometido pelo Governo Regional. Mas isto o Sr. Deputado Berto Messias não concluiu. Mas em boa verdade e em nome da lógica, que não é uma batata, a conclusão só pode ser esta. Passou-se um ano e chegámos ao ano de 2013. Agora, já não é porque o Governo Regional não quer, mas agora é porque o Orçamento do Estado proíbe. É o que foi dito nesta região. Proíbe. O Orçamento do Estado proíbe. Ora bem, debatemos aqui, portanto, o assunto da proibição. Se bem se lembram, o Governo não pagava porque estava proibido e o Bloco de Esquerda provou nesta Câmara que isto era falso. O Governo Regional não estava proibido de coisa nenhuma. Por duas razões fundamentais. Primeiro, porque o Estatuto Político-Administrativo da nossa região não foi revogado. Segundo, porque na nossa região existe uma coisa que se chama remuneração compensatória e que, à luz do mesmo tipo de proibição, também não poderia existir. Passa o tempo. O Tribunal Constitucional diz que em 2013, através do seu acórdão, tem mesmo que se pagar. Pagar o 13º e o 14º mês. Porque a ilegalidade cometida no ano anterior, mas que o Tribunal Constitucional tinha decidido deixar suspenso, era uma ilegalidade, mas ficava mesmo assim,
porque, por causa do contexto troiquista que nós estávamos a viver, este ano o Tribunal Constitucional disse não, desta vez não volta a passar, tem mesmo que se pagar. Bom, eis não quando o Governo da República impõe uma forma de pagamento e diz que as regiões autónomas estão proibidas de fazer de maneira diferente. E então, o que é que o Governo Regional faz? O Governo Regional que não pagou no ano de 2011 e 2012, podendo pagar, nunca tendo explicado, 2012, no ano de 2012, peço desculpa, no ano de 2012, podendo pagar os 2 subsídios, podendo pagar, é preciso ter muito cuidado, Sr. Vice-Presidente, concordo consigo e eu agradeço-lhe sempre quando me corrige e reconheço sempre quando erro também, faço ao favor de reconhecer isso. No ano de 2012, o Governo Regional e o Sr. Vice-Presidente, que não pagou no ano de 2012, podendo pagar, agora no ano de 2013 diz assim, agora que é proibido, agora que o Orçamento de Estado não deixa, agora que o Governo da República impede as regiões autónomas de o fazer, pois agora é que nós o vamos fazer. Em traços largos, esta é a história, senhoras e senhores deputados. Por muito surreal que pareça, mas não há aqui nenhuma falsidade factual. Bom, primeira conclusão desta história. O Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha toda a razão em chamar estúpida a esta medida, à medida de confisco dos 2 subsídios. Mas não foi coerente ao não classificar a mesma medida do Governo Regional como estúpida. Uma coisa que é estúpida no continente, provavelmente continua a ser estúpida na região autónoma dos Açores. Segunda conclusão da história, e agora dirijo-me diretamente ao Sr. Vice-Presidente. Afinal, é proibido quando, onde e como? Onde é que está essa proibição que nós ainda não percebemos, tanto mais que o Governo Regional vai pagar? Que raio de proibição, afinal, é esta? Ou seja, quando dá jeito ao Governo Regional na guerrilha contra o PSD e o CDS, é proibido. Quando não dá jeito ao Governo Regional e também ao Partido Socialista, deixa de ser proibido e paga-se. Bom, entretanto, no meio disto tudo, a economia dos Açores e a vida dos trabalhadores e trabalhadoras desta região são um assunto secundário. Mas há uma outra pergunta, Sr. Vice-Presidente. E então a autonomia onde é que fica? É que mais de 80 câmaras no nosso país pagaram o subsídio de férias no mês de junho. 17 câmaras na nossa região pagaram o subsídio de férias no mês de junho. E eu pergunto, mas então estas câmaras têm mais autonomia do que o Governo Regional? Alguma coisa está mal nesta história. Mas está ali o Sr. Vice-Presidente para nos esclarecer. O problema é que a autonomia para o Governo Regional acaba sempre por ser mais um instrumento para a luta política pequenina, diga-se de passagem, do que um valor a defender todos os dias em nome dos açorianos e das açorianas. E com um governo que minimiza a autonomia, esta está mais do que nunca em perigo perante os inimigos poderosos que tem, já agora dentro e fora da região. O Bloco de Esquerda registra que o Governo Regional vai pagar com o atraso do mês o subsídio de férias aos trabalhadores e às trabalhadoras dos Açores. Fica a dever, por sua culpa, o subsídio de férias e de Natal de 2012. Paga um com atraso e está a dever 2, que são o de 2012, de férias e de Natal, que não pagou porque não quis, porque nada o proibia de o fazer, nem sequer a falta de dinheiro, como o Sr. Vice-Presidente muito bem explicou. E tudo isto, uma medida que o líder parlamentar do Partido Socialista disse, e bem, que é estúpida. Mais vale tarde do que nunca, senhores e senhores deputados. É verdade, mais vale tarde do que nunca. E por isso o Bloco de Esquerda votará favoravelmente esta proposta. Mas tem 2 perguntas a fazer. Primeira pergunta. O que é que aconteceu à proposta apresentada nesta Câmara pelo Bloco de Esquerda em maio,
solicitando ao Governo a urgência da resolução de pagamento do subsídio de férias no mês de junho. É que, Sr. Vice-Presidente, a República não está atrasada... Vou acabar, Sra. Presidente. A República não está atrasada 3 meses. A República está fora da lei, que é uma coisa diferente. A República está fora da lei. Porque o acórdão do Tribunal Constitucional obriga a cumprir a lei em vigor. E a lei em vigor diz claramente que se paga no mês de junho. E, portanto, se a República está fora da lei, se a República está fora da lei, os Açores não estão adiantados 3 meses, os Açores estão a cumprir a lei, que é muito diferente. E é isto que tem que ser dito aos açorianos e açorianas. O Governo Regional não está a ser bonzinho, não está a ser generoso, não está a cumprir a lei. E desse ponto de vista, Sr. Vice-Presidente, até pode dizer que está a dar uma lição à República, que é um Governo fora da lei, neste ponto de vista. O que não pode dizer é que está a adiantar, porque o senhor não está nada adiantado. Em relação à lei em vigor, está atrasado 1 mês. Depois de ter aqui chumbado o Partido Socialista um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que exatamente recomendava ao Governo que cumprisse a lei e pagasse em junho, como a maior parte, a esmagadora maioria das câmaras desta região já o fizeram.